Você chama isso de prudência. Eu só quero ter certeza antes de agir. Eu não sou de agir de forma impulsiva. Prefiro esperar mais um pouquinho. Preciso ter um pouco mais de certeza. E às vezes é isso mesmo. Mas às vezes não é prudência. É medo com uma roupa mais respeitável, digamos assim. E você provavelmente sabe disso. A diferença entre as duas coisas não está em quanto tempo você demora para decidir. Está no que está acontecendo dentro de você enquanto demora. Existe uma explicação bem concreta no seu cérebro para entender o porquê a incerteza trava a decisão. E ela não tem nada a ver com força de vontade, por exemplo. Tem a ver com uma estrutura específica que trata o eu não sei o que vai acontecer como se fosse um perigo real, como se aquele perigo já existisse. E hoje eu vou te mostrar o que a neurociência entende sobre isso e como distinguir a prudência de verdade da paralisia disfarçada dela. Eu me chamo Gabriela Dias e este canal existe para transformar a forma como você entende a sua própria mente. Hoje a gente vai entender o porquê o não sei o que vai acontecer é uma das frases que mais trava a decisão na vida de qualquer pessoa. E o que fazer com isso? Não é o risco que mais assusta o cérebro, é a incerteza. E a diferença entre as duas coisas muda tudo como você entende a sua própria indecisão. Em 2005, teve um estudo publicado na revista Science, onde pediu para que pessoas fizessem escolhas entre dois cenários diferentes. Um desses cenários era onde as pessoas tinham chances conhecidas. Por exemplo, apostar numa moeda com 50% de chance. E o outro cenário eram chances completamente desconhecidas, sem nenhuma informação para que pudesse calcular qualquer risco. O resultado, olhando para o cérebro dessas pessoas, foi que a amígdala, que é uma parte do cérebro, que é uma estrutura responsável por detectar ameaça, disparava muito mais forte diante da incerteza desconhecida do que diante do risco conhecido, mesmo quando o risco conhecido era matematicamente pior. Ou seja, o cérebro tem mais medo de não saber do que de saber que algo pode estar errado. Então, um risco calculado, mesmo que alto, é mais suportável para ele do que um vazio de informação. Porque um risco conhecido, pelo menos, pode ser avaliado. A incerteza já não pode. E o que não pode ser avaliado, o cérebro trata como uma ameaça em aberto. Ele tem muito mais medo. E é por isso que decisões com desfecho incerto, como por exemplo trocar de carreira, terminar um relacionamento, começar um negócio, ativam muito mais alarmes internos do que decisões arriscadas, mas previsíveis. Não é o tamanho da decisão que trava você, é o tamanho do que você não consegue prever sobre ela. Existe um conceito na psicologia chamado intolerância à incerteza, que foi estudado principalmente pelos pesquisadores Michael Douglas e Robert Ladouceur. Não sei se eu falei certo o nome dele, mas eu vou deixar aqui embaixo. Esses pesquisadores descreveram pessoas que têm uma dificuldade desproporcional em aceitar que um resultado é desconhecido e que, para tentar reduzir esse desconforto, elas entram num ciclo de buscar mais informações, mais análises, mais opiniões de terceiro, mais tempo. O problema é que esse ciclo ele não tem uma linha de chegada. Sempre existe mais uma informação, existe mais um cenário que poderia ser considerado, existe mais uma opinião que poderia ser ouvida, e cada vez mais que a pessoa cede a esse ciclo, ela não está se aproximando da certeza, até porque certeza sobre o futuro não existe. Essa pessoa só está adiando o momento de decidir. É isso que costuma estar por trás de quem demora meses numa decisão que, olhando de fora, já tinha informação suficiente há muito tempo, já tinha dado o suficiente há muito tempo. E o que acontece é uma crença de que existe um ponto de que finalmente vai ter certeza. Só que esse ponto não chega, porque esse ponto não existe.
Aqui vai a parte que explica o porquê a gente nem percebe que está com medo, mas sim convencido de que está sendo um pouco mais cuidadoso. O psicólogo Norbert Schrass, ele descreveu algo chamado de afeto como informação, que é a tendência do cérebro de usar o que ele está sentindo naquele momento como se fosse um dado sobre a situação e não reconhecer que aquilo é só uma sensação interna. Então, por exemplo, se você sente um desconforto ao pensar numa decisão, o cérebro interpreta esse desconforto como prova de que aquela decisão é arriscada, não como prova de que é uma incerteza que incomoda. Só que isso são coisas completamente diferentes. Sentir ansiedade diante de uma decisão não significa que é uma decisão ruim, significa que é uma decisão desconhecida. Mas o cérebro, ele confunde as duas coisas o tempo inteiro. É por isso que a indecisão parece prudência por dentro. A sensação de preciso ter um pouco mais cuidado com isso, muitas vezes não é uma leitura real dos riscos. É só uma ansiedade da incerteza sendo traduzida de forma automática como sinal de um perigo real. Acontece que a prudência de verdade, ela tem um começo, um meio e um fim. Você reúne as informações disponíveis, pesa o que precisa ser pesado e chega numa decisão, mesmo sabendo que ela não é garantida. O objetivo da prudência não é eliminar a incerteza, é decidir apesar da incerteza, porque a gente não sabe como que é o futuro. Mas a paralisia, ela parece uma prudência, só que ela nunca chega ao fim, ela não tem um começo, meio e fim. Ela sempre encontra mais uma coisa para checar, mais um cenário para considerar, mais um motivo para esperar mais um pouquinho. É o ciclo da busca por certeza que a gente acabou de ver e que nunca termina, né? Porque como a gente disse, a certeza não existe. Então essa busca pela certeza nunca vai acontecer. Aqui está a pergunta que separa as duas coisas e é muito simples. Existe alguma informação específica que, se eu tivesse, eu resolveria essa decisão? Ou só estou esperando o desconforto de decidir passar sozinho? Porque se existe uma informação específica e alcançável, buscar essa informação é prudência. Porém, se não existe, se você já sabe, no fundo você sabe, que nenhuma quantidade de tempo, ou pesquisa, ou ouvir alguém vai mudar essa incerteza, o que está segurando você não é cuidado, é a amígdala tratando o desconhecido como perigo e o cérebro chamando isso de sensatez. A sua indecisão pode até parecer prudência, mas se ela não tem linha de chegada, se sempre existe mais uma coisa para esperar, mais uma informação para buscar, isso não é cautela. É a sua amígdala tratando o desconhecido como perigo e o seu cérebro dando um nome mais bonito para isso. Certeza sobre o futuro nunca vai chegar, nem para essa decisão, nem para nenhuma outra. A prudência de verdade não espera certeza, ela decide muito bem sem a certeza. E se você quer entender com mais profundidade os padrões que estão travando as suas decisões, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber as notificações e peço também para que você me siga no Instagram, no @agabrieladias com 2 S no final. Eu vou deixar aqui. Me conta aqui nos comentários também. Qual é a decisão que você está adiando faz um tempo? Porque está esperando essa certeza chegar, mas que talvez ela nunca chegue. Não esqueça de deixar o seu like aqui e se você estiver no Spotify, por favor, me dê as 5 estrelas, que é muito importante para o crescimento desse canal. Combinado? Um beijo e até a próxima semana.